Oi, gente, boa tarde. Bom, estudaram cirúrgica 1? Tranquilo, sem dúvida? É que eu vou piorar hoje. Feio, não é isso? Bom, brincadeira é o seguinte, cirúrgica 2 e 3 são duas aulas que se completam, porque como a gente pode trabalhar com vocês em turma intensiva, ela fica tranquila e fica melhor essa divisão. A cirúrgica 2 hoje vai ser todo o período operatório. Eu estou resfriada, uma vez em quando vai dar uma falha, mas com o microfone vai levando, né? Vou parar, vou espirrar, vou tossir. Cirúrgica 2 hoje praticamente é o período operatório. E esse período operatório eu brinco que nada mais é do que o paciente da clínica médica, que vai passar um tempinho dentro do centro cirúrgico com cara de CTI. Então, a aula de hoje, muitas outras aulas, principalmente do Valdemir em clínica médica e CTI, vocês vão ver que elas se completam. Na verdade, ao longo do curso, vocês vão ver que as matérias, não adianta sentar para estudar isso, que uma coisa vai interligando com outra. Então, tem muitas das coisas que eu vou falar mesmo. Olha, vocês vão ver choque na aula do Valdemir, tá? Exatamente para poder dividir e a aula não ficar mais pesada do que ela já é. O período operatório vai ser para todos os pacientes, todas as cirurgias. E na aula 3, eu vou pegar os procedimentos cirúrgicos, os mais comuns que caem em prova, para de vocês. Unirio adora uma apendicectomia, adora uma bariátrica. A UERJ volta e meia volta também com questões de colostomia, que vocês até viram na aula passada comigo. Quem fez os exercícios em casa viu que eu deixei 2 questões já para testar para a aula de hoje. Incomodou gente que me mandou mensagem. Então, tem cada banca a sua particularidade. Marinha gosta também, principalmente da parte de anestesia, ok? Deixei muito exercício para vocês na apostila. Óbvio que eu não peguei todos os exercícios de todos os anos. Peguei 2007 e 2018, que é o mais recente. Eu também tenho certeza que já deve estar com a pastinha lá no computador, com prova de residência de 1969, né? Querendo olhar tudo, de todas as bancas, como é que cobra. Tranquilo? Então, vamos começar a aulinha de hoje. Quando a gente fala de período operatório, ele tem 3 divisões. Vocês lembram que divisões são essas? Pré, intra e pós-operatório. Então, vamos lá. O intraoperatório ele também pode ser chamado de transoperatório, ok? Então, só não confunda em prova, porque muita gente fala assim, ó, transoperatório acha que é o período geral, não é. O trans é o dentro, praticamente, do centro cirúrgico já em sala. A Bruna ela coloca 3 divisões aí, Netina também faz a mesma coisa com a Sintra, e essas 3 divisões são importantes para vocês em prova. O pré-operatório é da decisão cirúrgica até a entrada do paciente em sala, na mesa ou no centro cirúrgico? Até a mesa. Então, pelo amor de Deus, prestem atenção nisso. Não é porque foi para o centro cirúrgico que acabou o pré-operatório. Inclusive, lá dentro, se acontecer alguma coisa, ele pode ser devolvido para a enfermaria por cirurgia suspensa, não pode? Então, é até a mesa cirúrgica. Da mesa cirúrgica até a entrada na RPA, é esse período de fase intraoperatória ou transoperatório. E o pós-operatório, gente, é da entrada na RPA, ok? Até a alta cirúrgica, que por literatura acontece em média de 7 a 8 dias, ou seja, 1 semana. Porque o que consiste a fase pós-operatória? A gente vai ver lá no finalzinho da aula que são as metas para evitar as complicações em cima da cirurgia. Então, alguém tem 72 dias de hipóxia? Então, eu sempre falo isso. Vocês vão ver ao longo da vida profissional de vocês umas hashtags meio loucas. Hashtag 72 de PO. Já viram isso aí ao longo? 72 dias de pós-operatório existe? Não. Existe 72 dias de internação hospitalar. Existe 72 dias que o paciente até operou. Mas de pós-operatório, de fase pós-operatório, já acabou. Ele ficou internado porque não conseguiu ajustar a glicemia no pós-operatório. Saiu da cirurgia e virou um problema clínico. Ele saiu do quadro cirúrgico e entrou no quadro de sepse. Deu para entender? Então, por isso que acaba em 1 semana. Tanto que, na prática, vocês vão ver que é a maior agonia entre o cirurgião e o clínico. Entregar o paciente. É da cirurgia porque operou, mas não tem mais problema cirúrgico, o problema é clínico. Deu para entender essa parte? Só para a gente relembrar que eu tenho certeza que vocês estão craques com a da faculdade. Aqui tem subdivisão? Falei que estavam craques, gente, não me decepciona, não. Tem a fase pré-operatória mediata, que é da decisão até quanto tempo antes? 24. E a fase pré-operatória imediata, que é de 24 até a entrada da mesa. E aqui?
Pós-operatório imediato, RPA até 24 a 48. Fase imediata desse 24, desse 48 até 72 horas. E de 72 horas até 7 dias, 8 dias, dependendo do autor, é a parte tardia. Lembraram? A prova de vocês não cobra muito isso, não, porque geralmente a literatura ela coloca da seguinte maneira. O pré-operatório imediato são as atividades de ensino, que geralmente aparecem em prova porque tem que ser cobrada no pós. E o pré-operatório imediato, a literatura chama de intervenções imediatas. Ou seja, tirar a dentadura, pedir para fazer xixi, pegar prontuário, ok? Aqueles 24 horas indo para o centro cirúrgico. Aqui é a mesma coisa, que o pós-operatório imediato, a literatura cobra vocês, que é a RPA, recuperação pós-anestésica. E depois, a parte tardia e a fase imediata, ela chama isso de metas para evitar complicações. Então, assim, em relação a tempo, 24, 48, não se preocupem, mas, de repente, ela pode perguntar como divisão. A RPA é imediata, não é? A enfermaria já é imediata? Ela já é uma fase já mais imediata, indo para tardia. Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. A aulinha de hoje, praticamente, eu vou falar muita coisa para vocês e tem que ir completando na apostila. Essa aula é a aula que, principalmente, a banca da UERJ e da Unirio adora para jogar na aula na questão discursiva. Pedir diagnóstico de não sei das quantas, aquelas coisas que vocês conhecem. Então, eu estou praticamente trabalhando com vocês com a apostila e com o slide. Tem coisa que eu, de propósito, não coloquei na apostila para vocês não perderem assim. Quando chegar em casa, eu leio. Tá? Porque eu já conheço que é assim que vocês fazem. Então, vamos lá começar com a nossa parte pré-operatória, que significa o quê? Significa a gente avaliar o paciente individualmente com os principais fatores de risco, ok? Espero que ele não tenha todos, mas você tem que trabalhar, porque a meta dele é chegar no dia do ato operatório na sua melhor condição clínica e cirúrgica, orgânica, né, na verdade. Tá bom? Obesidade é problema? Então, vamos aos problemas. 180 quilos numa maca cirúrgica, é fácil? Não tem grade como a gente brincou na aula 1, não foi? Dificuldade da técnica operatória, encontrar os órgãos lá dentro, usar bastante afastador. Fora isso, o que acontece com o obeso? Ele gosta de comer? Então, o que acontece quando você fala de dieta zero a partir das 22 horas? Pesadelo, irritabilidade, fora que ele esconde comida embaixo do cobertor, do travesseiro, não é isso? E os alimentadores, que a gente chama de família. Então, está vendo quanta orientação a gente tem que dar para eles? Tá? Então, qual é o objetivo em relação à obesidade? É algo que ele não vai emagrecer 30, 40 quilos, mas eu quero melhorar as ingestas dele em relação à proteína, diminuir aquilo que é calórico, afinal de contas. Gordinho gosta de traquinas, né? Ele não gosta de ovo mexido no café da manhã com pimenta caiena. Não é assim? Essa pimenta está na moda, gente. É bom, para estudar é bom também. Então, a gente vem trabalhando o que com ele? A questão da alimentação, tá? Para ele chegar exatamente na sua melhor condição orgânica. Com isso, também vai ajudar as outras complicações que a gente já conhece. Conforme ele vai emagrecendo, ele vai ganhando ânimo de andar. Porque qual é a dificuldade dele no pós-operatório? Não é exatamente a deambulação precoce. E quando a gente pensa na cirurgia abdominal e torácica, qual é o risco da pressão interna em cima da incisão cirúrgica? Vai fazer plof, te abrir? Então, por isso que a deambulação precoce para ele não se encaixa muito bem. Fora isso, já viram raio-x de obeso? Então, ao longo da vida de residência, observem, é uma massa corpórea desse tamanho com um pulmão desse tamaninho. Ele tem uma coisa chamada hipoventilação crônica, porque ele tem a dificuldade da complacência pulmonar. Então, ele vai ter boa troca gasosa? Não, é com anestésico, trocando com o coração, ele corre risco de fazer o quê? Insuficiência respiratória, vai ter dificuldade para sair do tubo, depois da anestesia geral. Está vendo como as coisas vão andando? Tá? O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que começar a trabalhar exercício respiratório, produzir uma expansão pulmonar, para evitar quais duas patologias mais importantes para a gente? Uma, colabamento, e a outra, catarro. Pneumonia, não a expirativa, que essa a gente já traz pensando do estômago, mas a pneumonia por muco. Secreção mesmo, catarro, meleca. Né? E a outra? Qual é a do colabamento dos alvéolos?
atelectasia. Então, essa pneumonia por hipoventilação dele já é esperada sem ele operar. Imagina operando. 180 quilos, pelado, sem dente, no ar-condicionado. Tem que tirar a dentadura do gordinho, não tem? Tudo bem, gordinho? Obesidade? Vocês estão com uma cara, a gente pode interagir comigo. Questão, está na nutrição, tá assim, né? Que eu nunca lembro o lado. Questão da nutrição. Nutrição, vocês comem bem? O que vocês comeram no almoço? Sopa. O que tinha de ir para o McDonald's? Olha que trajeto. Escutem. Isso. Geralmente é muito arroz e feijão e um pedaço só de frango. A gente já tem uma ingesta natural de proteína baixa no nosso dia a dia, não tem? Então, o que eu preciso para vocês em relação à nutrição? Que o pensamento vá para a prova em relação à desnutrição. Que a desnutrição é a baixa de proteína. Então, muitas das vezes, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas ela é gordinha, por que ela não está saudável? A bochecha está tão rosadinha, não é isso que geralmente a família faz com ele? Aqui, o obeso, então, né? Come aqui, meu filho. Sua bochecha não está, o cara está desse tamanho, mas a bochecha não está brilhando. Ou seja, tem um índice de gordura muito alto e uma baixa de proteína. Por que eu estou falando da questão da desnutrição? Nós temos um grupo super importante para a prova, que são os idosos. Ao longo da vida, a senescência vai fazer o que com a nossa massa muscular? Qual é o nome disso? Sarcopenia. Isso. Ela falou antes. Sarcopenia. Tá ok? E também, não é só o idoso. Se a gente, no longo da nossa vida, também não comer direito, vai ficar com baixa de proteína? Vai. Vamos falar da proteína, ok? Se tiver que repor proteína, tem gente que tem que fazer albumina, tem gente que tem que fazer plasma, mas, no geral, o ideal é de trabalhar exatamente com o quê? Com a parte alimentar, ok? Já ouviram falar numa coisa chamada balanço nitrogenado negativo? Já dormiram o dia inteiro? Quando chegaram do plantão ou da night? Pronto, da night é mais fácil para vocês. Já? E quando acordaram, estavam mais cansadas do que quando dormiram? O que aconteceu naquele momento? Vocês catabolizaram. Quando a gente pensa em sobreviver, a quebra da energia da gente é dividida em 3 fases. Vocês lembram que fases são essas? Bioquímica. Glicose, gordura e proteína. Deitou para dormir às 8 da manhã e levantou às 4h30 da tarde. Não levantou nem para fazer xixi, ok? O que aconteceu para te manter vivo? O teu corpo começou a queimar glicose, que queima rápido, não queima? Até porque também tem a liberação de insulina. Depois disso, quebrou gordura. Tanto que quando é o melhor momento para a gente olhar aquela barriga bem sarada, bem retinha, é quando acorda, não é? Não é isso? De manhã tu fala assim, nossa, que espetáculo. Para te manter vivo, acabou a gordura, vai começar a quebrar o quê? A proteína. Então, por que você acorda cansado? Porque sua perda de nitrogênio foi maior do que o seu consumo. Você estava dormindo. E para te manter vivo, a quebra de proteína teve que acontecer. Isso é chamado de estado catabólico. Então, se para a gente isso já acontece quando a gente não come de 3 em 3 horas, quando a gente não faz a ingesta de proteína normal e já tem a tendência a ficar desnutrido, imagina o paciente do pré-operatório que ainda vai para dentro de sala, ainda vai receber anestésico, que acelera o metabolismo, vai ficar 6 horas talvez numa mesa. E que já veio de dieta zero pelo menos 8 horas. E que ainda vai continuar de dieta zero pelo menos mais umas 12. Deu para entender? Essa fadiga que ele sente no pós-operatório, principalmente até os jovens e os idosos, vai ser assim, ó, vamos tossir? Não quero, estou cansada. Vem andar? Não quero, estou cansada. Aí você olha para ela, rígida, saudável, e fala assim, ela está de frescura. Mas é esse cansaço. Vai passar quando ela começar a fazer o quê? A se alimentar. Tanto que quando a gente acorda e resolve ir no banheiro e comer, a gente geralmente come primeiro o quê? O carboidrato, aquela bisnaguinha desgraçada que fica no canto assim, não é? Geralmente é o carboidrato, é o biscoito que está em cima da mesa. E vocês já repararam que não passa? Só passa depois que você realmente come, se alimenta com proteína, com tudo bonitinho? Deu para entender agora por que a gente toma whey pós-treino? Que é o estado catabólico. Se você não consegue lembrar da fadiga, lembra do treino, lembra do whey, que o whey todo mundo lembra. Que é o estado catabólico do músculo. Deu para entender a importância da desnutrição? Tá? Fadiga muscular no pós-operatório. Cansaço. Não vai fazer atividade de ensino nenhuma, vai ficar na cama e vai encher o saco da gente. Então tem que comer. Ah, Carol, quem faz a dieta é nutrição. Concordo, mas eu tenho que incentivar o plano alimentar, ok?
Os eletrólitos, os distúrbios dos eletrólitos. Quais são os principais da prova? Sódio, potássio, magnésio e cálcio. O que o sódio e o potássio faz com o coração? Que droga de aula, né? Aquele primeiro período que eu estava indo lá para a cachaça da chopada e não prestei atenção na aula. Fisiologia, isso, contração, bomba de actina e miosina, não é músculo esquelético. Lembra do Guyton, pelo amor de Deus, gente. Tá? Cálcio da força de contração. Vou falar bem dele quando falar de hipertermia maligna. Ou seja, além de contrair, eu preciso da força da contração do músculo esquelético. E o magnésio ele ajuda na questão de condução elétrica e proteção cerebral. Afinal de contas, o paciente ele vai receber anestésico, não vai? E o cérebro precisa ainda manter a atividade elétrica dele e o coração também com o sinatrial e o átrio ventricular. Não vou falar do hipo e do hiper desses eletrólitos, que vocês têm a aula na emergência junto com o Valdemir. Então, aí na aula lá, lembra assim, quando ele fala cãibra, esses probleminhas que a gente sabe que existem, fala assim, o paciente cirúrgico também pode ter. Tá? E a parte mais importante dos eletrólitos, que a gente sabe que se eles não estão regulados, eles acabam atrapalhando e provocando a tal da desidratação. Sódio baixo, sódio alto também não deixa o equilíbrio osmótico acontecer. Então, também não é porque o paciente olha para ele, nossa, ele está edemaciado, significa que lá dentro da corrente sanguínea ele está recebendo um volume tranquilo de sangue. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio por conta da desidratação. Afinal de contas, também, o que o anestésico faz? Ele não atrapalha esse equilíbrio? Tanto que quando o paciente acorda, qual é a primeira coisa que ele pede? Água, ele está desidratado. Deu para entender a brincadeira dos eletrólitos? O velhinho a gente já falou, a questão do envelhecimento é porque ele, na maioria das vezes, mesmo que não tenha nenhuma patologia, a senescência é algo natural que vai acontecer com todo mundo aqui nessa sala. Todo mundo vai morrer, eu conto logo, tá? Em algum momento. E aí o envelhecimento tem que lembrar da sarcopenia, a perda da massa magra, mas tem que ligar isso ao anestésico. Quando a gente fala de ato anestésico para esse grupo aí, a gente tem que pensar o seguinte: muito anestésico ou pouco anestésico para ele? Pouco. Um cheirinho já derruba o velho. Tá? E qual é o problema? Mesmo que seja um cheirinho, como é que é o fígado e o rim dele? Velho. Mesmo sem qualquer patologia. Então, ele tem muita demora para metabolizar anestésico e excretar. Então, ele faz muita desorientação. Ele faz muita confusão mental. Ele quer arrancar a sonda, não é? Ele faz cocô e arranca a fralda, não é isso que acontece? Ele bota a cabeça para o lado de fora e cai, porque a cabeça de velho é âncora. Né? Ou seja, ele faz uma bagunça. Só que, na maioria das vezes, é provocado exatamente pelo quê? O que vocês chamam de sedação residual, que é anestesia residual, porque demora para metabolizar. Por isso, a importância daqui com isso aqui. Se ele tiver com uma boa ingesta de proteína, por isso que a gente dá albumina para esse grupo, plasma para esse grupo, as proteínas ajudam a ligar mais rápido o anestésico e excretar mais rápido ele, exatamente para poder trabalhar melhor no pós-operatório. Isso, aí, até os anestésicos, você pode escolher trabalhar, por exemplo, com propofol, para poder ter uma excreção melhor. Porque não, nem sempre, nem todos eles se armazenam. A parte cardiovascular, gente. A parte cardiovascular é procurar exatamente o que essa pessoa tem de problema anterior. Analisar que, se ele tiver uma fibrilação atrial, isso pode atrapalhar no ato anestésico? Se ele tiver uma insuficiência cardíaca congestiva, pode atrapalhar no ato anestésico? Já vai diminuir contratibilidade, vai congestionar mais ainda, ele pode fazer edema agudo de pulmão? Pode. Então, se ele já tem um problema anterior, é o cardiologista que vai estar fazendo o quê? Pode fazer esse exercício aqui, pode fazer esse exercício um pouquinho mais pesado, de acordo com a história clínica de cada um. Agora, o que é importante conhecer que tem no pré, porque pode voltar e piorar no pós, não pode? Então, tem que prestar atenção em toda a história. Coração diretamente ligado com o cérebro. Diminuir aqui, vai diminuir o trabalho aqui também. E quando eu falo aqui, eu também falo da RAC, porque, querendo ou não, eu estou entrando dentro da medula e está tendo contato licórico. Ok? Vou trabalhar de acordo com cada tipo de paciente, onde eu posso botar ele para deambular ou fazer exercício no leito, não posso? Uma simples movimentação no leito já ativa o coração? O que você está querendo com essa contratibilidade? Diminuir o impacto na hora do anestésico. E, gente, é super importante. Por exemplo, existe uma arritmia que vocês conhecem, que é a FA, a fibrilação atrial, que geralmente no pré-operatório tem que suspender a amiodarona, por conta da compatibilidade com o anestésico.
Só que tem gente que nunca teve FA e faz no pós, por hipóxia. E aí, se você não conhecer o que ele não tem antes, ou o que ele tem antes, você não consegue tratar no pós. Porque se eu não tenho FA e faço FA no pós-operatório, vai ser por hipóxia. Vocês vão me dar um coron, que é a mildarona, ou vão me dar oxigênio? Oxigênio. Me deu oxigênio, vai voltar a melhorar o sistema de condução e eu saio da FA, não é isso? Agora, se eu já tenho FA, suspendeu a mildarona, cheguei no pós-operatório, voltei com tudo, aí assim vai ter que entrar com aquele bolo de 300 miligramas e o drip depois para impregnar. Deu para ver como muda? Ou seja, é o paciente da clínica médica, mas por conta de 10 minutinhos, ele vira um paciente de CTI por causa da condição cirúrgica. Ok? Diabetes. A diabetes a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, a hipoglicemia, ok? A hipoglicemia ela vai estar associada a 2 fatores. Um, pela liberação normal de insulina que o corpo continua produzindo, mesmo que ele esteja em dieta zero. Então, tem que pensar na produção da insulina e na baixa de carboidrato que ele está tendo por conta do jejum, ok? Então, eu tenho que suspender a metformina? Todos os anti-hipoglicemiantes orais têm que ser suspensos, senão vai entrar em coma, não vai? Só que aí, por isso, também eu tenho que pensar pelo outro lado, que é a hiperglicemia. A hiperglicemia ela pode acontecer por conta do estresse cirúrgico. Já tomaram algum susto na vida? Aquele susto mesmo que, no final, depois o ácido lático fica assim, ó. Já viram? Por que fisiologicamente isso acontece? Porque quando a gente tem um susto, a gente tem uma grande descarga de adrenalina, não tem? Então, aí o que acontece? As catecolaminas, que é o lático, ele vem brigar com aquilo ali para você não morrer de susto. Vovó está certa, não pode dar susto nos outros, porque senão mata. Não é isso que vovó fala? Então, você tem essa liberação das catecolaminas como proteção do coração. A pessoa que é diabética, quando tem essa liberação de catecolamina, vai fazer a hiperglicemia. Pelo estresse, ou seja, você está deitado ali. Que horas eu vou? Está marcado para as 8, né? Dá 8h10, cadê? Dá 8h15, oi? Dá 9 horas, e a dor de cabeça vai aumentando, né? Assim, gente, na minha cesárea eu fiz 712 de glicose porque eu estava feliz. Feliz, estava feliz. Estava feliz. 10 meses de gestação, quase que eu fiz. Nunca vi uma criança 42 semanas dentro de mim. Também é a única parte da obstetrícia que eu sei, contar as semanas, que aquela eu contei, que nunca acabava. E aí, quando eu cheguei para fazer a cesárea, que eu tive que marcar, né? Ela botou o negocinho lá no meu dedo, que eu olhei RAI. Aí já viu cabeça de enfermeiro, né? RAI. Tem mais de 600 aqui, né? Aí foi para o exame de sangue, 712, e eu tinha que operar. Não tinha que operar? Então, cuidado com a diabetes. A diabetes suspende cirurgia? Não, você trata e faz o que com ela? Opera e controla. Então, eu ganhei uma linda insulina regular. Meia hora depois, repetiram o meu HGT, estava lá em torno de 400. Fiz de novo insulina regular, até baixar no que você já conhece de 80 a 110 para conseguir. Que aí vocês vão lembrar de quem fez a questão na aula 1, vão lembrar da questão que a UERJ perguntou. Porque o que acontece se eu tiver com hiperglicemia durante o intraoperatório que atrapalha no pós? O que o açúcar faz com o meu processo de cicatrização? Então, eu fico com a minha hemoglobina glicada, ou seja, cheia de açúcar, conduzindo, que foi exatamente a resposta da questão quem fez a aula 1. Quem não fez, está assim, eu vou chegar em casa e vou ver. Isso, ver, que eu fiz de propósito. Tá? Então, deu para entender a brincadeira do hipo e do hiper? Tem que olhar as duas condições. Ainda posso fazer cetoacidose diabética, não posso? Mas isso também tem uma aula linda de diabetes para vocês, segundo o Bruni, segundo o manual. É uma aula super linda e enorme. Tá? Deu para vir a brincadeira? Então, vamos para o alcoolismo, o pessoal da cachaça. Tá? Aí também dá para a gente trabalhar com a galera do crack, cocaína, ou seja, das drogas em geral. O que acontece com o alcoolismo versus anestésico? A gente consegue anestesiar? Não. Então, o ideal em relação ao alcoólatra é que na fase aguda a gente adie. Claro, salvo em caso de emergência, que aí tem que operar. Se for possível, evitar a anestesia geral e trabalhar com a raquidiana. Ok? O galera do alcoolismo é um pessoal tranquilo. O etilista, quando você trabalha com cirurgia eletiva, ele para de beber. Ele é o cara que contribui melhor que o tabagista. Ah, vou parar de beber, deu ruim. E ele já pensa no pós-operatório, quando ele vai ter alta para encher a cara e comemorar. Não é isso? Só que nessa brincadeira entre parar de beber e entrar em sala, ele acaba entrando em que período?
da abstinência. Então, tem que observar a abstinência alcoólatra. A mesma coisa acontece com a cocaína, com o crack. Quem já trabalhou em emergência ou já passou por isso no estágio, nem paulada na cabeça para eles, gente. Você vai botando, eles não têm nenhuma proteína que consiga ligar junto do álcool para conseguir juntar com o anestésico. Ou seja, o problema do alcoolismo é a desnutrição que o álcool provoca. Afinal de contas, tá? Não precisa se acusar. Mas quem bebe, já percebeu que a gente começa a beber e esquece de comer, né? Ó, viu? Se acusou já. Né? Sei. Não adianta agora. Agora já é. E a gente ainda come errado. A gente ainda come errado, que a gente começa a beber 9 horas da noite, 2 horas da manhã, a gente fala assim, não comi nada, né? Batata frita, com cheddar e bacon. Nada de proteína, só gordura, né? Glicose, carboidrato e assim vai. Então, o problema do alcoólatra é exatamente o fator desnutrição que fica associado. Ele é magro de ruim com a barriga de girino, já repararam? Exatamente é o perfil da desnutrição. Ok, para o alcoólatra? Os problemas pulmonares têm que ser avaliados, todos. Tá? Se já teve algum problema em relação a alguma doença anterior, asma, bronquite, tem que avaliar o tabagismo. A literatura diz que se o paciente conseguir parar de fumar de 4 a 8 semanas, é como se ele nunca tivesse fumado para a cirurgia. Só que a diferença da parte do tabaco daqui para o álcool, é que, como eu falei, esse aqui ele para de beber, ele consegue. Esse aqui, ele tem a dependência direto da dopamina que o tabaco dá. Quem fuma, também não precisa se acusar, quando dá aquela tragada, dá uma sensação de paz. Já que o povo vai fumar, parece até que vai tirar foto para o Instagram, né? Faz pose, fuma, gosta daquilo ali, porque ele faz o quê? Ele alivia. Então, o que acontece com o paciente do tabagismo? Fuma na porta do centro cirúrgico. Deixa escondido embaixo do travesseiro o maço de cigarro e fuma na escada do hospital, provocando quase incêndio. Não é isso que a gente vê? Andando para um lado e para o outro, sem o paciente fumando. Então, tem que trabalhar com ele para ele parar ou diminuir o cigarro. O problema maior é a troca gasosa, não é? Vai carrear a hemoglobina? Não, não vai carrear. Então, ele pode fazer simplesmente a baixa dele de hemoglobina com o aumento do hematócrito. Vamos trabalhar esse hematócrito. Hematócrito grosso, alto, faz o que com o sangue? Deixa ele viscoso, ok? Risco de coagular e fazer trombo? Esclerose? Então, já sabe o problema do tabaco, não é isso? Não só para o pulmão, mas para o corpo inteiro. Troca gasosa fica prejudicada. Tem que trabalhar os exercícios respiratórios, não tem? Espirometria, inspiração, tosse. Como é que tosse? Não é assim ridículo igual a mim, não. Tentei travar, mas não consegui. A tosse ela precisa ser profunda, aquela tosse de cachorro. Não, mas ela tem que ser o suficiente para poder fazer uma pressão, que o meu objetivo de trabalhar com a tosse são nas vias aéreas mais acima, aqui na ápice pulmonar, ou na base mais inferior? Hein? A base, para poder deslocar, né? E ele tossir, fazer a própria expectoração, ou até mesmo a gente trabalhar com o quê? Com a aspiração. Quando a gente fala em inspirar, tem que prestar atenção em complacência pulmonar, e quando a gente expira também. Por que eu quero fazer com essa complacência? Eu quero estar trabalhando esse pulmão por conta da telectasia que é esperada no pós-operatório. Agora, quantos segundos de inspiração a gente tem? Quantos segundos de expiração a gente tem? Isso tudo é literatura. Que vocês precisam saber, porque na aula de ventilação mecânica, vocês vão ter que aprender a montar a ventilação. E existe o tempo INSEIS. 1 de inspiração e 2 de expiração. Para poder manter quem sempre aberta? A PIP, pressão expiratória positiva final. Deu para lembrar? Ou para quem não sabe, agora sabe. Pronto, a cara de vocês não lembrei nada. Lembrei nada. Acabei de aprender. Pronto. Tá? Deu para entender a brincadeira da parte pulmonar? Eu vou falar muito dela ao longo da aula, por isso que eu vou até ser mais breve, porque eu vou repetir a espirometria com vocês, pós-operatório eu vou falar de novo. É só para vocês entenderem que eu, por exemplo, tive tuberculose em 2012. Eu posso ou não ter cicatriz pulmonar, não é? Graças a Deus eu não tive, tratei direitinho e descobri rápido. Então não tenho cicatriz pulmonar, mas tem paciente que tem, não tem? Atrapalha a troca gasosa? Galera que tem asma e bronquite, tem o famoso DPOC, pelo enfisema? Algumas partes dele não funcionam, ocorrem infiltrados, pode fazer edema agudo de pulmão, de origem pulmonar no pós-operatório?
Então, está vendo a cabeça de vocês como tem que viajar lá, principalmente nas questões discursivas, gente. Cite 5 diagnósticos de enfermagem. Né? E aí vocês têm que começar a aprender, por isso que eu já vou começar na aula de hoje, porque vocês têm que começar a pegar o diagnóstico e jogar para a cirurgia. Só que às vezes eles pedem um específico de uma cirurgia. Então, vocês também, para ganhar mais ponto, tá? Vocês têm que colocar o diagnóstico relacionado à cirurgia, e não o geral. Zerar não zera, mas vocês precisam ganhar mais ponto, não precisa? Deu para entender como a gente vai fazer? Farmacoterapia, qualquer coisa prévia que essa pessoa esteja tomando tem que ser sinalizado. Existem vários tipos de anestésicos que fazem interação com medicação e causam problema, ok? Em relação à parte da enfermagem, essa é que a gente fica mais ativo. Porque, geralmente, o paciente fica 24 horas lá na beira do leito e ele não conta coisa para outras pessoas, mas conta para a gente. Porque toda hora a gente não vai lá, ei, tá tudo bem, não sei o quê, tal. Ou então a gente, às vezes, chega, ele está tomando remédio, aí tu pergunta, o que foi? Né? Eu tive um paciente que eu fui dar um pré-anestésico para ele, midazolam de 15 miligramas, comprimido da cor azul. E quando eu entreguei para ele, ele me deu um sorriso enorme. E aí? Aí eu virei para ele e falei, você toma Viagra? Não, minha filha, que isso? Todo mundo nega, não nega? Não é isso? E aí eu falei, olha, senhor, você tem que contar, porque o Viagra, ele faz uma hipotensão pulmonar, ou seja, ele faz uma vasoconstricção. E, consequentemente, com o anestésico, o seu pulmão pode parar e você não vai vir de volta aqui para ver a sua esposa. Aí ele, não, mas eu não tomo. Mas me explica isso aí, ou seja, então me conta o que você está tomando. Ou seja, nessa brincadeira que a gente descobre isso aqui. Ele realmente tomava, ele tinha 77 anos e pediu para não contar para a esposa dele. A esposa dele com certeza sabe que até hoje ele dá no couro, né? Ou seja, não tem nada ali demais, deixa ela é sigilo, né? Tem que manter o artigo 82, mas a gente tem que procurar. Porque nessa brincadeira ele vai para o centro cirúrgico, faz interação medicamentosa e não sai. Imagina, você vai fazer uma cirurgia de colocação de prótese de silicone. Está tomando azitromicina para gonorreia. Tu conta? Conta? Ninguém conta, gente. Vai dizer que é para sinusite, mas pelo menos diz que está tomando azitromicina. Porque o antibiótico, se tiver que fazer anestesia geral e curarizar, ou seja, tráqueo, trabalhar com quelecim, paralisia respiratória, vai acontecer e não sai do tubo. Perde a complacência, traqueostomia o resto da vida. Tá bom para vocês? Então, deu para entender a importância disso aqui? Tá? Então, tem aí na apostila alguns principais que eu deixei para vocês. Agora, a residência gosta muito dos antibióticos, que a gente vai ver uma questãozinha, e dos anticoagulantes. O que acontece com o anticoagulante se não suspender? Vai sangrar até morrer. Né? Ela é das minhas, já fala logo assim. Antiagregante também. Então, tem o anticoagulante e o antiagregante plaquetário. Do AS ao Clexane, ao Marevan, ok? Não se esqueçam de todo o grupo. Não tem nada na literatura dizendo tempo de suspensão. Existe apenas a avaliação de vocês, enfermeiros, sobre o coagulograma. Coagulograma é TAP, PTT, INR e plaqueta. Se tiver normal, se o paciente estiver coagulando, mesmo com o uso do anticoagulante, a gente mantém. Principalmente se for essa pessoinha aqui, ó. Porque como ele não gosta de andar e tem a gordurinha, ele tem a tendência a fazer trombose venosa profunda no intraoperatório. Então, nós não tem tempo na literatura. Entendeu? Isso aí é a prática clínica que você ouviu. Que é isso que a gente começar a diferenciar em prova. Tem gente que prefere fazer mesmo, por questão de segurança. Mas tem gente que não. O obeso é um que a gente não suspende. Pelo contrário, anestesiou, faz em sala. O obeso tem uma tendência a fazer trombose nos braços. Chega a ser tosco. E aí a gente fica só pensando em perna, ele faz às vezes trombo em braço. Entendeu? Então, assim, a literatura ela mostra que tem que ter uma avaliação clínica sobre ele. Mas na prova, quem tem medo, aí tem gente que suspende 7 dias, 5 dias, entendeu? Mas é para a avaliação clínica. A literatura ela não pede de jeito nenhum tempo para a gente. O antipertensivo pode tomar de manhã. Essa galera aqui, ó. Cadê? Pulei. Cadê? Aqui. Os hipertensos vão continuar mantendo. Ah, mas ele está em dieta zero. 20 ml de água para tomar o enalapril, ele vai tomar. Bota na seringuinha.
né? Até porque tem uns que dá até medo, toma seco. Mas isso aqui eu não vou suspender, hipertensão, senão ele vai fazer hipertensão. E qual é o risco da hipertensão no sítio cirúrgico? Sangramento. Tá? Esse não suspende mesmo, não. Tá? Problema hepático e renal. Atrapalha? Sim. Então, ele tem que procurar tudo, né? Eu tive uma hepatite, ó, eu tive uma paciente que teve hepatite e ela achou que ela estava curada. Então, assim, no dia da cirurgia, que a gente conseguiu descobrir que ela tinha hepatite B, porque aí uma filha apareceu de Manaus e falou, e a hepatite dela está controlada? Né? Ou seja, ela achou que ela teve hepatite B e que ficou curada porque ela não tinha sintomatologia. Então, tem outros problemas hepáticos aí que também podem ter. Ah, cirrose do alcoolismo, não é? Se não metaboliza anestésico, não excreta anestésico. Ok? Se eu tiver com problemas renais, ou seja, estou tratando infecção urinária, vou excretar anestésico? Não. Se eu tiver com algum problema em relação a antibiótico, não é hepatotoxicidade não, gente, não é afrotoxicidade, vai terminar o esquema de antibiótico e depois vai fazer a cirurgia? Deu para entender o que funciona? Eu tenho duplo J. Atrapalha? Por que atrapalha? Quem falou atrapalha? Por que atrapalha? O duplo J é localizado no meu ureter direito, para ser mais específico. O que o ureter faz? Ele faz a eliminação, a ligação da produção renal com a minha caixa d'água aqui. Ele só dilata. Então, você acha que atrapalha a excreção? Ao contrário, ele até ajuda. Então, ele não é um problema para a excreção de anestésico. Mas, mesmo assim, eu sou considerada renal, só que eu sou pós-renal. Deu para entender, gente, a questão anatômica da história renal? Fala, Davi. Nefrectomia não tem nem o rim, né? Eu tenho que contar com o outro. Vou contar com o outro. Para ele, assim, para mim, que tenho 2 rins funcionantes, já vai se preocupar, porque com certeza todo mundo faz oligúria no pós-operatório. Para aquele cara que tirou um rim, se preocupa ao cubo, porque eu tenho que tratar muito bem o único que ficou, para ele também não fazer insuficiência renal aguda. Ureia e creatinina, toxina que não for excretada, acumula, vai para a corrente sanguínea, quadro de sepsis. Como é que tira? Diálise. Deu para entender que vocês também vão ter aula de diálise lá na clínica médica. Eu adoro essa aula, que aí eu falo as coisas e falo assim, Valdemir explica. Não é bom? A bomba vai para ele. A meta, melhor condição clínica e orgânica, não se esqueçam disso. Agora, tudo isso aqui é atividade de ensino. Tá? Tem que mostrar para ele o porquê que tem que fazer, a importância, eu tenho que avaliar. E espero que o paciente de vocês não tenha tudo isso. Né? Já pensou?